Rapaziada, hoje é um dia muito triste pro cenário do Free Fire. Muito triste mesmo. Então eu venho aqui no meu canal lamentar o que tá acontecendo. Eu acho que é lamentável. Eu espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Quero que a gente tenha um cenário do Free Fire mais limpo, onde a gente possa curtir os campeonatos sem ter que se preocupar se alguém tá utilizando alguma coisa ou não. Sinceramente, eu como um espectador, porque eu não sou pro player, né? Eu assisto os campeonatos. Mas eu como espectador, eu fico bastante chateado, porque como é que você vai assistir um campeonato? Como é que você vai ver um cenário competitivo se você não sabe se uma pessoa tá usando uma coisa ou não? Então já quero aproveitar também esse momento para parabenizar aí a Liga NFA, né, pela atitude que tomou, conseguiu realmente buscar as pessoas e aplicar o que deve ser aplicado. Não vem aqui ao caso, não é meu caso dizer se tá certo ou se tá errado a punição, porque eu não trabalho com isso. Eu tô aqui como representante da comunidade lamentando o que aconteceu no Free Fire hoje. Hoje é um dia ruim para a comunidade do Free Fire. Isso jamais deveria ter acontecido. Para quem não sabe do que eu tô falando, é que acabou nesse exato momento de sair uma lista de jogadores que foram suspensos aí pela Liga NFA, que foram detectados no Black Box, beleza? Eles vão ser suspensos até abril do ano que vem, tá bom? A lista de jogadores que a própria NFA soltou no Instagram, tá? É a seguinte: Beluk 7, Dabala, Igor 3, Device 11, Moreno 333, Recon, Black VX 5, Jordan XP, GS, Oakley, Bigzão, Black N444, Dan PD22, FBA e Ghostizada, tá bom? Essa lista aqui foi a própria NFA que postou, tá aqui no Instagram deles. Eu tô replicando aqui pra vocês. A NFA não divulgou aqui nesse comunicado qual foi o real motivo no que eles foram pegos, mas divulgou apenas que eles foram pegos pelo Black Box. Uma coisa a gente precisa assumir: o competitivo de emuladores precisa mudar, não tem jeito. O que acontece? Os emuladores, eles são muito mais novos do que o cenário mobile. O cenário mobile já tá aqui há um tempo, e tendo em vista isso daí, a gente vê algumas coisas que acontecem no cenário mobile que não acontecem hoje no cenário de emulador, justamente por ser uma coisa muito nova, que tá se estruturando ao longo dos meses e anos aí. E, mano, daqui pra frente a gente vai ter que ver uma mudança no cenário de emuladores, nos campeonatos de emuladores, para que as pessoas possam passar a confiar muito mais no que elas estão assistindo. E quando eu falo de mudança no cenário de emulador, o que eu tô falando? Eu tô falando em a gente ter um emulador oficial da Garena? Eu tô falando em a gente acabar com os campeonatos de emulador? Eu tô falando em a gente mandar juízes pras casas dos times? É isso que eu tô falando? Não. Quando eu falo em mudança no cenário dos emuladores, eu falo em campeonatos presenciais de emuladores. Na minha opinião, só vai se resolver essa situação, né, do uso de programas ilícitos, mudanças em configuração do PC, essas coisas que dão uma vantagem para um jogador em detrimento de outros. Só vai mudar isso quando a gente tiver campeonatos presenciais de emuladores. E GB, por que nossa, a NFA é tão grande, a Copa BDL é tão grande, por que esses campeonatos não tem presencial ainda? Bom, primeiro porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? A gente tá no meio de uma situação aí de crise de saúde pública e não daria pra fazer isso. E outra coisa é que esses campeonatos, eles são novos, eles não são, sei lá, gerenciados por empresas gigantescas como a Garena, né, que tem muito dinheiro para investir e fazer um campeonato presencial. Só para vocês terem uma ideia, fazer um campeonato presencial de emulador é muito mais caro do que um presencial de mobile. Por quê? Porque você precisa de um espaço maior, porque os PCs ocupam mais espaço, PCs em geral são mais caros, principalmente os gamers, são mais caros que os celulares, então o investimento para fazer esse campeonato é muito maior. Mas eu acredito que a partir do ano que vem, aí com a mudança, o fim da pandemia e tudo mais, e com o crescimento dos campeonatos de emuladores, a gente vai ter sim campeonatos presenciais. E aí, finalmente, a gente vai ver o fim desses problemas de uso de regedit, uso de hack, etc e tal. Se bem que hoje a gente já tem o Black Box, né? Mas enfim, a gente só vai ter 100% de confiabilidade quando a gente tiver campeonatos presenciais. Só explicando pra você como é que funciona um campeonato presencial, caso você não tenha muita familiaridade com o cenário competitivo, eu sei porque eu já estive lá dentro várias vezes, trabalhei na Garena e tal, já vi outros campeonatos também ao redor do mundo, e basicamente é assim: no campeonato presencial, os celulares ou os PCs, né, no caso, eles são de propriedade da organização, eles não são celulares dos jogadores.
no campeonato mobile da Garena, os celulares são da Garena. E aí o que acontece? Os jogadores vão até lá, fazem a configuração, mudam sua sensibilidade, DPI e tudo mais, e aí os celulares ficam guardados, certo? Os celulares ficam guardados, eles não vão pra casa dos jogadores. Tem os juízes que se certificam de olhar esses aparelhos, de ver se não tem nenhum problema, nenhum software diferente instalado ali e certificar que o jogo está 100% limpo. Eu tenho fé, eu tenho confiança de que no cenário dos emuladores, a gente vai ver isso também acontecendo em breve. Eu acredito, GB, que essa sim é a solução pra gente ter um cenário de emuladores mais avançado, mais evoluído daqui pra frente. Uma coisa que a gente não pode deixar de jeito nenhum, tropa, é o cenário dos emuladores entrar em problemas como esse, porque isso bota a situação dos emuladores em xeque. Pode ser um dia que a Garena olhe para o cenário dos emuladores e fala: nossa, isso aí tá dando muito problema, não tem como resolver e tal, e a Garena decida por alguma coisa ruim pro lado dos emuladores. Então, a gente tem que fazer um cenário de emuladores mais justo, mais limpo pra todo mundo. É responsabilidade, de todos aqui. Beleza? Quero mandar um recado pra você aí que tem o sonho, ou você é pro player de algum time, ou você tem o sonho de ser pro player de emulador, ou de celular, de qualquer coisa. Mano, uma coisa que você tem que sempre ter em mente, mano. Independente se alguém te apresenta alguma coisa que vai te facilitar a sua jogabilidade, que você acredita que aquilo vai deixar o seu sonho mais próximo, você, mano, tem que fugir disso ao máximo. Esse tipo de coisa, além de não te atrapalhar, além de não deixar você crescer, porque como facilita a sua jogabilidade, você não vai evoluir, você não vai se tornar um jogador melhor. Esse é um ponto. O ponto número 2 e o principal é que, cara, isso é algo irregular, é algo ilegal, ilícito, algo que você não deveria estar fazendo, algo que mancha a sua credibilidade e mancha a credibilidade do cenário como um todo, tá? Eu tô mandando esse recado pra você que tem o sonho de se tornar jogador e ou está se tornando, agora tá no começo da sua carreira, e aí vai se deparar com a oportunidade de usar algum aplicativo irregular, algum aplicativo ilícito. Isso vai acontecer, vai aparecer pra você. Vão te oferecer um valor baixo, ou às vezes até de graça pra você se tornar melhor e tal. E, mano, fuja disso. Vamos juntos fazer um cenário do Free Fire competitivo melhor pra todo mundo. Imagina só que feio que é para as empresas gigantes e marcas que querem botar dinheiro no Free Fire, as organizações grandes, gringas, que querem investir no Free Fire, aí elas vão lá e elas olham o nosso cenário com vários casos de programa irregular sendo utilizado pelos pro players. Imagina só, isso é muito ruim para a imagem do nosso jogo. E como a gente tem aqui, a gente vive desse jogo, a gente respira Free Fire, a gente quer que o jogo tenha mais tempo de vida. E a gente viu programas irregulares como esse, programas ilícitos como esse, falirem literalmente vários jogos por aí ao longo da história. Eu mesmo já vi vários jogos literalmente falirem por programas como esse. Então a gente não vai deixar isso acontecer com o Free Fire, e essa coisa tem que começar com você. É por isso que eu tô aqui mandando esse recado, tô fazendo meu papel como influenciador de vir aqui e falar com você que isso tá errado. Você não tem que usar nenhum programa. Se você quer crescer, se você vai crescer, faça isso pelo seu esforço.